Oi, gente, muito bom dia. Eu estava aqui lendo o meu livrinho e ontem eu estava rodeando aqui por esse YouTube e eu estava assistindo o canal de uma pessoa que eu acompanho, que eu gosto muito. E essa pessoa, ela recentemente estava grávida, o bebezinho já nasceu, enfim, mas ela estava compartilhando os vídeos dela da gestação com a gente, vivendo de novo aquele momento. E aquilo me deu uma vontade muito grande de compartilhar, de ter um registro aqui de tudo isso que eu tô vivendo. Tem sido tão mágico e eu acho que vai ser tão bom eu poder viver isso também daqui a um tempo, abrir um espaço como esse daqui, onde eu tenha um registro de tudo que aconteceu, porque registrar isso tudo no celular não tem como, né? Deixar guardado no celular não tem como, porque não há memória suficiente, digamos assim. Então, eu pretendo compartilhar um pouquinho de como vem sendo os meus dias, o meu dia a dia, com esse nenezinho no forninho. Eu estou de 5 meses do Joaquim, meu menininho, e eu quero compartilhar um pouquinho disso para daqui a uns anos eu poder viver novamente esses momentos, relembrar, né, esses momentos e até mostrar para ele, né, que ele vai ter um registro aqui de como foi a nossa gestação, né, filho? Certo, como esse aqui a princípio é como se fosse um vídeo introdutório, eu vou explicar como que foi a descoberta dessa gestação. Eu tive o meu ciclo normalmente, depois de alguns dias, de uns 10 dias, eu tive um pequeno sangramento, como se eu fosse ter novamente o início de um ciclo. Eu sempre fui muito regular, eu sempre tive o meu ciclo igual um reloginho mesmo, e a menstruação sempre desceu no dia exato, nunca antecipou. E quando ela veio antes novamente, que na minha cabeça era menstruação novamente, mas não era, né? Eu fiquei preocupada e eu fui até o hospital. Eu achava que poderia ser por conta da vacina do Covid, porque tinha algumas mulheres relatando que estavam tendo alterações no ciclo por conta dessa vacina. Fui até o plantão ginecológico, que inclusive é dentro de uma maternidade aqui de onde eu moro. E lá ele me perguntou se tinha possibilidade de gestação. Eu falei que sim, que tinha possibilidade, porém antes de eu sair de casa eu sabia que existia uma anidação, que é um pequeno sangramento, então eu já tinha me antecipado e feito o teste de farmácia e tinha dado negativo. Ele falou que como o teste de farmácia já havia dado negativo, ele quase que descartava a possibilidade de gestação. Porém, ele iria me pedir um beta-HCG, um exame de sangue, pra gente eliminar 100%. Fiz esse exame de sangue pela manhã e horas depois o resultado saiu e deu negativo. Deu negativo. Enfim, como tivemos 2 testes negativos, um de farmácia e um de sangue, nesse mesmo dia o meu esposo tinha tido uma promoção e a gente saiu para comemorar, vida normal. Bebi vinho, voltei para casa, vida normal. Após uns 4 dias, era no dia feriado de 7 de setembro, a gente estava assistindo o filme de Santa Joana d'Arc. E a gente já estava quase no final do filme e eu fui pegar o controle para baixar o volume. No que eu fui pegar o controle, o meu braço, ele encostou no meu seio. E quando ele encostou no meu seio, eu senti uma sensibilidade diferente. Eu sempre, antes de menstruar, eu tinha dor no seio, mas em volta, não no bico do peito, né? E nesse dia eu tive uma sensibilidade diferente. Porém, eu tava achando que eu já tava... Nossa, 2 testes, não tem como ser gestação, né? Me levantei para ir ao banheiro. Eu tinha comprado o teste para fazer antes de ir para a maternidade, como eu falei para vocês no início do vídeo. E essa caixinha que eu comprei, ela veio 3 testes. Então eu tinha mais 2 testes em casa. Quando eu ia entrar no banheiro, foi uma intuição ou só uma vontade ou não sei. Eu voltei na gaveta e eu peguei a caixa de teste na mão. Na hora que eu peguei a caixa de teste na mão, a primeira coisa que eu pensei foi: eu vou gastar teste de gravidez que tem aqui em casa à toa, sendo que eu já sei que eu não tô. Afinal, 2 testes deram negativos, inclusive o de sangue. O de sangue na minha cabeça não tinha como dar negativo. Mesmo assim, teimosa que sou, fui até o banheiro, fiz ali, né, a coleta da urina e coloquei o palitinho dentro. Gente, eu tava muito despretensiosa.
Fiz xixi normalmente, quando eu me levantei, tinha 2 riscos. 2 riscos? Eu não entendi nada, assim. Eu não entendi nada mesmo. E eu achei que o teste tinha dado errado. Na hora eu nem raciocinei que eu tinha outro teste na gaveta, eu podia ir ali e pegar o outro teste pra ter certeza. Eu sempre falei também que eu ia fazer uma surpresa linda pro meu esposo quando eu descobrisse. Eu peguei o teste, eu saí do banheiro, eu sentei no sofá e fiz assim pra ele, com o teste. Comecei a chorar. Aí ele começou a chorar também, foi aquela coisa bem doida. E eu falei pra ele, não pode, tá errado. Fui lá e fiz outro teste de novo, aquele que eu tinha na gaveta. Novamente deu positivo. Não contente, eu saí pra ir na farmácia comprar aquele Clear Blue, porque ele aparece grávida, se tá grávida. Eu queria ter certeza. Na minha cabeça, eu, sei lá, já tinha dado 2 negativos. Fiz aquele teste e deu grávida de 2 a 3 semanas. Era muito no início. Por isso, né, que o teste de sangue deu negativo. Resumindo, tudo isso foi a introdução de como aconteceu a descoberta da gestação. Eu ia fazer um outro vídeo contando de como foram os sintomas. Porém, vai ficar tão pequeno que eu já vou incluir nesse final aqui os sintomas que eu tive. Eu falei ali pra vocês, eu descobri por conta da sensibilidade diferenciada ali no meu seio. Sintomas muito parecidos com o da menstruação. Eu sempre senti dor no peito na menstruação e eu estava com dor no peito. Porém, eu estava com uma dor no peito e no bico uma sensibilidade, coisa que eu não tinha. Então, antes ali do meu atraso menstrual, eu tive esse sintoma e um outro sintoma que depois eu descobri que era da gestação, porque eu tô com ele até hoje e eu nunca tive isso antes. Que é como se fosse um arrotinho, um refluxo, uma coisa que fica voltando o tempo inteiro. Parece um refluxo mesmo, sabe? Eu comecei a ter isso antes do meu atraso. E eu nunca tive isso, mas eu também nunca iria desconfiar de um possível sintoma de gestação. Além disso, eu tive a nidação, conforme eu falei pra vocês, eu tive o sangramento de nidação, que não são todas as mulheres que têm, muito pelo contrário, e tive outros sangramentos também, que eu posso vir compartilhar depois, que daí foram sangramentos, a princípio, também da nidação, mas pelas pesquisas que eu fiz, a nidação ela durava no máximo 4 dias. E esses 4 dias foi aquele primeiro sangramento que eu tive. Mas depois eu tive mais uns 3 episódios que me levaram para a maternidade também e se perduraram por quase todos os 3 meses, ali o primeiro trimestre. Passou o primeiro trimestre, sumiu tudo, graças a Deus, porque me deixou bem aflita. E os médicos também chegaram à conclusão que também era a implantação do bebezinho. Como eu pesquisei muito sobre isso e só vi que sangramento na gestação é um perigo, é um caos, é um tudo, eu fiquei desesperada. Claro, a gente tem que ir pra maternidade quando tiver sangramento, porém eu acho que eu tinha que ter ficado um pouco mais tranquila e os 3 primeiros meses foram bem complicados por conta disso. Resumão. Então, gente, um resumão desde como foi ali a descoberta até o final, os sintomas e um pouco ali do sangramento que eu tive também. Acabei que não fiz um roteiro, porque eu liguei a câmera do nada aqui, eu não tinha me organizado sobre o que eu ia falar. Acabou que fluiu aí e tem uma enxurrada de informação em um vídeo. E é isso. Se você estiver vendo esse vídeo é porque eu compartilhei no modo público. E se eu compartilhei no modo público, tu pode me perguntar aqui nos comentários se tu tens alguma curiosidade, alguma dúvida, enfim, desse momento que eu passei e que eu ainda vou passar, né? Tem mais 4 meses aí pela frente. Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima.